Será que realmente existe predestinação? Será que a Bíblia defende essa visão teológica? É isso que nós vamos aprender hoje. Mas antes de nós adentrarmos no nosso conteúdo, eu te peço que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, que você possa curtir o nosso vídeo, que você possa compartilhar e nos ajudar a expandir mais conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá? Será que a Bíblia realmente se refere a esse assunto? Será que a Bíblia tem algum texto que trate desse assunto claramente? Sim, a resposta é sim. E sim, a Bíblia defende a predestinação. Mas a Bíblia não defende uma predestinação determinista ou fatalista. A Bíblia defende a predestinação segundo a presciência de Deus. Observe que o apóstolo Paulo ele diz, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então é claro que a Bíblia diz que existe sim a predestinação. Mas a Bíblia diz que a predestinação, de fato, é segundo a presciência de Deus. E o que é que isso significa? Qual a diferença entre predestinação segundo a presciência ou uma predestinação determinista? A predestinação determinista é aquela que acredita que Deus já determinou quem vai para o céu e quem não vai para o céu. A predestinação segundo a presciência baseia-se no fato de que Deus conhece o futuro, de que Deus é atemporal. E conhecendo o futuro, Deus ele já previu quem vai crer, porque você sabe que a salvação ela é mediante a crença, mediante a fé. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A Bíblia também diz em Marcos capítulo 16, versículo 16, que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então Deus de antemão previu quem creria, e a estes ele determinou, a estes ele predestinou para que sejam salvos. E os demais não foram predestinados, ou seja, os seus nomes não foram inseridos no livro da vida, porque Deus já previu que eles não creriam de fato em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Uma predestinação determinista ou fatalista, ela vai frontalmente contra a santidade, o caráter e a justiça de Deus. Pois Deus seria injusto se Deus, de antemão, predeterminasse algumas pessoas específicas para serem salvas e outras para se perderem. Onde está a igualdade? Onde está a isenção de Deus? Onde está o amor de Deus que é demonstrado a todos os seres humanos? Deus não poderia predestinar pessoas para serem salvas porque a Bíblia deixa claro que em Deus não há acepção de pessoas. Observe o que diz o livro de Atos, capítulo 10, versículo 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Esse versículo ele faz parte do texto que narra a conversão de Cornélio e também da sua família, que eram pessoas gentias e que eram pessoas que de fato eram abandonadas pelos cristãos no primeiro século. Em especial o apóstolo Pedro, que tinha a sua mensagem mais voltada para os judeus. Talvez até numa interpretação equivocada do que Jesus disse, que eles deveriam primeiro ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas isso não significava que as outras nações estavam fora do plano de salvação de Deus. Então, quando Pedro é induzido por Deus a ir pregar na casa de Cornélio, e Pedro vê, de fato, a palavra de Deus alcançar e a misericórdia de Deus alcançar Cornélio e a sua família, ele reconhece que Deus não faz acepção de pessoas. Observe o que diz também o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então esse é mais um texto que deixa claro que Deus não faz diferença entre as pessoas. Observe também o que diz a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6 e versículo 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, de fato, em nenhum aspecto Deus faz separação entre pessoas, Deus faz diferença entre pessoas ou Deus faz acepção de pessoas. Até mesmo quando nós percebemos o Antigo Testamento, que era uma mensagem mais voltada para Israel, nós percebemos Deus indo de encontro a outras nações. E isso fica muito mais claro, esse plano redentivo de Deus fica muito mais claro com relação às outras pessoas no Novo Testamento.
Então é óbvio que Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus não poderia predeterminar ou predestinar algumas pessoas para serem salvas e naturalmente excluir outras do acesso à salvação. Outro texto no qual o apóstolo Paulo nos deixa muito claro que de fato Deus quer, deseja a salvação de todas as pessoas, é a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, no qual ele diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Tito, no capítulo 2, versículo 11, ele deixa claro que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Então é óbvio, diante de um texto desse, não dá para você dizer que realmente Deus, ele separa pessoas, Deus, ele escolhe pessoas para irem para o céu e outras para se perderem. E eu não poderia deixar de mencionar o texto de João, capítulo 3 e versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que é que esse texto nos revela? Que o amor de Deus, ele foi demonstrado e foi revelado e foi oferecido, ofertado a todo o mundo, a todas as pessoas, a todas as gentes. A questão é que quem faz acepção não é Deus, mas são as pessoas, porque o texto termina dizendo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não obstante Deus querer que todas as pessoas sejam salvas, Deus ofertar a salvação a todas as pessoas, é necessário que a pessoa creia para que, de fato, ela receba a salvação. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente e compartilhe. Se você não gostou do nosso conteúdo, se você não concorda com a nossa opinião, você tem liberdade para deixar a sua opinião aí nos comentários. Em todo caso, a Bíblia deixa claro e evidente que não existe uma predestinação fatalista ou determinista. Sim, todas as pessoas podem ser salvas. A única exigência para elas é que creiam em Jesus, o seu Filho, e confessem o seu nome. Que Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.